Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodolfo Barbosa e eu estou gravando aqui um curso de uma ferramenta chamada SQL Bolt. Bom, o SQL Bolt ele não é bem uma ferramenta, né? Ele é um site que auxilia as pessoas a aprender SQL, tá? E por que eu acho que você deveria aprender SQL? Bom, se você me segue, provavelmente você sabe que eu trabalho com dados, né? E dados, o mercado de dados é o mercado que mais cresce nos últimos anos, né? Em relação à tecnologia. Dados, machine learning, inteligência artificial, cara, um monte de coisa está crescendo. Mas se tem uma coisa que todas essas áreas têm, que é algo que você pode correlacionar, é a parte de banco de dados. Em todas essas áreas vai existir em algum momento um banco de dados. E o SQL é a linguagem utilizada para extrair dados, né, para você trabalhar com dados de banco de dados. A maioria dos bancos de dados, principalmente os bancos de dados relacionais, tem como base para você trabalhar com eles o SQL. É claro, né, o SQL do Oracle muda um detalhezinho ou outro para o SQL que você utiliza no SQL Server, né? Assim como muda um pouquinho para o MySQL ou MySQL, muda um pouquinho também para outros bancos de dados, né? Postgre, enfim, vários mecanismos, né? Gerenciadores de banco de dados têm algumas particularidades. Mas o conceito geral, a estrutura, né, geral de um SQL, ela não muda. E isso é muito interessante. Então, se você aprender SQL uma vez, depois, para mudar de plataforma, para mudar de sistema gerenciador de banco de dados, a adaptação é mais simples, é mais fácil, tá? Então, eu já estou com o site aberto, né, aqui, vou colocar ele na tela agora. Então, agora a gente vai para nossa telinha aqui, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que é esse site, tá? Bom, o site é sqlbolt.com, fácil assim, simples assim, tá? Ele tem aqui uma introdução, então ele fala, né, o que ele é. E o mais interessante, anotem isso aí, tá? O mais interessante é que para usar o SQL Bolt, você não precisa instalar nada na sua máquina. Você pode só abrir o site e praticar, tá? Então aqui ele tem um manual, né? Ele chama de Interactive Tutorial, né? Ou tutorial interativo, aportuguesando aqui o site. E ele fala sobre tudo que ele ensina. Então ele fala sobre o select, sobre as queries, né? As constraints, né? O que são as constraints, né? Sobre como filtrar, sobre como fazer um select, multitable, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses pontos, tá? Talvez isso não seja uma única aula, sejam várias aulas, mas eu acho que é um assunto muito importante. Então, assim que você abre o site, tá? Eu tô com o site aqui aberto, vou recarregar aqui para que vocês possam visualizar. Ele já vem aqui, ele é bem prático, não pede cadastro, não pede nada, tá? Então ele faz uma introdução, né? Ele fala que é uma série interativa de exercício, tá? Ele explica um pouquinho do que é SQL. Então ele fala que o SQL é a linguagem estruturada de consulta, né? Structured Query Language. Se a pronúncia estiver errada, me corrijam aí depois, não tem problema, tá? Ainda estou estudando inglês, vou melhorar a cada dia. Então, ele fala que o SQL trouxe simplicidade ao consultar dados no banco de dados, tá? Mas por que eu vou aprender isso? Ele pergunta, né? Ele te faz a pergunta, mas por que eu vou aprender? Por que você precisa aprender isso? Né? Então, todos os bancos de dados populares, aí ele deu exemplos, SQLite, MySQL, Postgre, Oracle e Microsoft SQL, todos eles suportam SQL como linguagem padrão. Então isso, né, esse site ensina você a usar essa linguagem. Ele fala um pouquinho sobre banco de dados relacionais, explica o contexto, tá? Ele mostra uma tabelinha, né? O exemplo aqui é a tabela de veículos, né? E ele fala sobre as lições. Bom, aqui embaixo, né, tem uma propagandinha, mas vocês podem notar que não tem cadastro nenhum. Eu não preciso dar meu e-mail em lugar nenhum. Isso é muito interessante, tá? Então, aqui embaixo eu vou ter a lição número 1, tá? Então, comece pela lição 1 escrevendo consultas SQL. É só clicar, tá? E ele fala dos conceitos, tá? Deixa eu só conferir aqui a gravação, se tá gravando direitinho, bacana. Opa, tá gravando bacaninha. Então,
vamos lá. O que ele fala? Para você tirar os dados, para você receber os dados de um banco de dados, você precisa escrever um select e alguns argumentos. E aqui ele dá um exemplo, né? Select column, another column, aí 3 pontinhos significa eu posso ter outras colunas from my table, tá? E o resultado dessa consulta, né, vai ser ali as tabelas, né, as dimensões, né, que você colocar ali. Aqui ele dá um outro exemplo, né, buscando todas as colunas, select asterisco from my table. Aí aqui fica uma observação, tá? Não é recomendado você usar select asterisco, mas ele existe. Então, se for uma tabela pequenininha, forem poucos registros, não tem problema. Porém, se for algo maior, se for um dado um pouco mais sensível, aí eu não recomendo que você utilize, tá bom? Bom, e aqui tem um exercício. Essa aqui, para mim, é a chave de todo esse site aqui, é a cereja do bolo, é o ouro para mim, né? O que fez esse site ser tão valioso. Então ele te dá uma tabela, olha que interessante. Ele te dá uma tabela com alguns registros e ele te dá alguns exercícios. E os exercícios são, por exemplo, encontre o título de cada filme. Então eu vou vir aqui, aqui eu tenho um editor, tá vendo? Eu tenho um editor de consultas e eu vou vir aqui e vou digitar, select. Como que é o nome da coluna que ele quer? Title. From moves. Fez o select, ele executou, ele já deu check no exercício automaticamente. Agora eu vou fazer com o diretor. Então eu vou selecionar Director from Moves. Então eu entendi o que é o select, eu estou podendo exercitar o que é o meu exercício aqui, né? O que é a minha função select, sem muito trabalho, sem ter que instalar um banco de dados ou configurar um Oracle ou subir uma VM, sem nada disso. Isso é muito bom, pessoal, é muito prático, aproveitem, tá? Agora, eu vou ter que pesquisar também aqui, no exercício número 3, Title and Director. Então, eu vou ter que colocar aqui, Title, Director. Pronto, terminei. Depois, Title and Year. Só trocar aqui, Title and Year. Beleza. E agora, eu tenho que buscar todas as informações no que diz respeito a cada filme. Então, select asterisco. Cara, olha quanto tempo, prestem atenção, eu acho que eu levei menos de 10 minutos explicando para vocês como usar a plataforma para executar os exercícios. Então, para você que está aprendendo SQL, eu acho essa plataforma incrível, eu acho que você devia aproveitar, tá bom? Bom, na próxima aula eu vou fazer o exercício número 2, tá? Vamos fazer juntos e eu vou tentar explicar um pouco mais detalhadamente cada função, né? Cada coisa aqui dentro. E o mais interessante eu acabei os exercícios, tá? Eu posso fazer outras coisas aqui, por exemplo, vou fazer aqui um count, asterisco. Ele trouxe 14 linhas. Eu vou voltar ao meu asterisco aqui, ele vai voltar à minha tabela. Eu posso fazer, por exemplo, um sum length minutes. Sum length minutes. Ele trouxe para mim a quantidade de minutos. Então, eu não fico preso nas consultas que ele determina. Eu posso fazer outras consultas também. Então, se você está estudando, está praticando, quer ver alguma coisa legal, quer fazer alguns testes, utilize essa plataforma, tá bom? Lembrando, o site é sqlbolt.com. Se você gostou desse conteúdo, se você está aprendendo SQL, está aprendendo banco de dados, por favor, se inscreve no canal, faz o seu comentário, deixa um up, ou se você já conhece banco de dados, já conhece esse universo que a gente está falando, marca um amigo seu que você quer que aprenda, que quer que ele entre para esse mercado tão bacana e tão bem remunerado que é o mercado de análise de dados. Um abraço, pessoal, uma ótima semana, ótimo dia, ótima noite. Não sei que horário você vai estar vendo esse vídeo. Espero que esse conteúdo seja relevante para você. Um abraço!